Desde os primeiros capítulos da Bíblia, a humanidade mostra um desejo profundo de alcançar o impossível. Entre as histórias mais misteriosas e polêmicas das Escrituras está a da Torre de Babel, uma narrativa que fala de ambição, de unidade e de uma punição divina que mudou o destino de todos os povos. Mas, e se essa história for mais do que parece? E se Babel não fosse apenas uma torre feita de tijolos, mas o símbolo de uma tecnologia antiga ou até mesmo uma forma de comunicação proibida? O livro de Gênesis conta que, após o grande dilúvio, os homens falavam uma só língua e viviam unidos em uma planície chamada Sinear, região que muitos associam à antiga Babilônia. Eles decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse o céu. A ideia parecia simples, mas carregava uma ambição imensa. Disseram: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Era mais do que um projeto de engenharia, era um desafio aos céus, uma tentativa de igualar-se a Deus. Então, a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a torre e confundiu a língua deles, fazendo com que se dispersassem. O local foi chamado Babel, que significa confusão. Mas algo nessa história parece ir além da simples lição sobre orgulho humano. Quando pensamos em uma torre, imaginamos uma estrutura alta, física, feita de pedra e argamassa. Mas e se o termo torre fosse uma metáfora? E se Babel representasse algo muito maior, uma tecnologia antiga, talvez uma máquina ou até um portal de comunicação entre o céu e a terra? No texto original, em hebraico, a palavra usada para céu pode significar também dimensões superiores, espaços além da visão humana. Então, o que exatamente os homens queriam alcançar? O céu físico ou outra realidade? Alguns teóricos acreditam que Babel possa ter sido um tipo de projeto energético, ou uma tentativa de criar um elo entre o humano e o divino, uma conexão direta com o mundo espiritual. E quando Deus confunde as línguas, seria como se ele tivesse interrompido essa conexão, desligado uma máquina perigosa demais para o homem controlar. Essa ideia ganha força quando olhamos para outras civilizações antigas. Os sumérios, por exemplo, construíam grandes torres chamadas zigurats, templos que serviam como pontos de observação astronômica e comunicação com os deuses. Um deles, o Etemenake, era conhecido como a Casa do Fundamento do Céu e da Terra. E muitos acreditam que ele tenha inspirado a história bíblica da Torre de Babel. Mas há também quem vá além, dizendo que Babel seria o eco de uma civilização anterior ao dilúvio, uma sociedade que dominava conhecimentos avançados, capazes de manipular energia, som e vibração. Talvez essa civilização tenha sido destruída e Babel representasse a tentativa de recuperar aquele poder perdido. Outro detalhe fascinante é a questão da linguagem. A Bíblia diz que toda a terra falava uma só língua e as mesmas palavras. Mas que língua seria essa? Algumas tradições místicas, como a Cabala e o Gnosticismo, afirmam que existia uma língua original, uma linguagem divina, capaz de moldar a realidade através do som, uma vibração sagrada que criava e transformava tudo. Se os homens dominavam essa linguagem, eles poderiam se comunicar diretamente com o Criador ou com seres celestiais. Quando Deus confunde as línguas, ele talvez esteja protegendo a humanidade de um poder que não estava pronta para usar. A confusão das línguas, então, seria a perda desse código sagrado, o rompimento do elo entre o homem e o cosmos. Pense agora no mundo moderno. Hoje nós temos satélites, antenas e uma rede global que conecta o planeta inteiro em segundos. A internet é um novo idioma universal. Construímos uma torre invisível feita de tecnologia e informação. Nós recriamos Babel, mas desta vez de forma digital. A humanidade fala novamente uma língua só, a da tecnologia. Mas assim como na história antiga, essa conexão global pode unir ou destruir. A comunicação que antes parecia trazer união, agora muitas vezes gera confusão,
manipulação e desordem. Parece que estamos revivendo o mesmo ciclo, tentando alcançar o céu com nossas próprias mãos. Em muitas tradições antigas, há sempre uma consequência quando o homem tenta tocar o conhecimento divino sem estar preparado. Adão e Eva comeram o fruto proibido e foram expulsos do Éden. Os anjos caídos ensinaram segredos aos humanos e foram punidos. E os construtores de Babel, ao tentar abrir os portais do céu, foram dispersos pela terra. Talvez Deus não tenha destruído a torre por inveja, mas por proteção. Talvez soubesse que aquele poder, fosse ele espiritual, energético ou tecnológico, poderia destruir a humanidade por completo. Hoje, as ruínas atribuídas à Torre de Babel ainda despertam curiosidade. Alguns arqueólogos acreditam que eram apenas templos babilônicos. Outros, mais ousados, dizem que eram parte de algo muito mais complexo, algo que desafiava o entendimento humano. E a pergunta que ecoa desde então é: Babel foi destruída por orgulho ou porque revelou demais? A história da Torre de Babel é, no fundo, uma reflexão sobre o próprio destino da humanidade. Ela fala da busca incessante por poder, por conhecimento e por transcendência, mas também é um alerta sobre os limites que separam o homem do divino. Talvez Babel não fosse uma torre, mas um símbolo, uma ponte entre mundos, uma tentativa de reconectar o ser humano à fonte de onde veio. E quando essa ponte se tornou perigosa, o Criador simplesmente desligou o sistema. Hoje, mais de 4.000 anos depois, estamos novamente diante do mesmo dilema. Criamos tecnologias que desafiam a natureza, inteligência artificial que pensa e redes que unem bilhões de pessoas. Estamos construindo uma nova torre, não com tijolos, mas com dados, cabos e sinais invisíveis. A pergunta é: desta vez, aprenderemos com o passado ou repetiremos o mesmo erro? Talvez a Torre de Babel nunca tenha sido apenas uma construção. Talvez fosse um espelho, mostrando até onde o ser humano é capaz de ir para tocar o divino. E talvez o verdadeiro segredo de Babel não estivesse em sua altura, mas no que ela representava: a eterna busca da humanidade por entender os céus e a eterna advertência de que há fronteiras que só podem ser cruzadas com sabedoria. E você? Gostou dessa história misteriosa sobre a Torre de Babel? E quer descobrir mais segredos ocultos da Bíblia e do mundo antigo? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo e deixe aquele like poderoso para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que também gostam de mistérios e reflexões profundas. E deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você acha. Será que a Torre de Babel era mesmo uma construção ou algo muito mais avançado do que podemos imaginar? Sua opinião é muito importante, porque é ela que ajuda o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos que despertam a mente e a alma.